O Ministério Público Estadual notificou o governador Pedro Taques para que a lei aprovada na Assembleia Legislativa que altera o Código Ambiental seja vetada. E para falar sobre este assunto e também sobre a sucessão municipal aqui em Cuiabá, nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual Wilson Santos, que é o líder do governo na Assembleia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, vamos começar aí por esse projeto aí que alterou a legislação ambiental, né? E só para registrar, projeto aprovado aí meio que às pressas, né? A toque de caixa, sem ser filmado pela TV Assembleia, sem registro taquigráfico, e que agora o Ministério Público enviou uma notificação recomendando ao governador Pedro Taques que vete o que os deputados aprovaram. É mais ou menos aquela história de que o que começa mal não termina bem? É por aí? Ou o senhor não entende assim? Não, Lúcio, não. Não, o processo de votação foi perfeito, juridicamente perfeito, mesmo não havendo a transmissão pela TV Assembleia, mas foi totalmente gravado. A parte de áudio está 100% gravada. Tanto é que dos 15 deputados presentes, nós tínhamos 2 deputados da oposição, que são extremamente vigilantes, que é o deputado Emanuel Pinheiro e o deputado Zeca Viana. Ambos votaram favoravelmente à matéria, foi aprovado por unanimidade. Na verdade, o que o Ministério Público tem feito é apresentado argumentos muito retroativos, argumentos baseados no Código Ambiental de Mato Grosso de 1995. Muitas coisas foram alteradas de lá para cá pelo Código Nacional, que é um código mais recente. Então, muitas distâncias foram reduzidas, e a rima, em algumas situações, foram dispensados, e os 2 projetos também não são de autoria do Executivo, são projetos de autoria do deputado Gilmar Dal Bosco. Nós queremos o desenvolvimento do Estado com preservação ambiental. Mato Grosso tem 61% de todo o seu território devidamente preservado. Ainda há margem para instalação de indústrias, ainda há margem para incorporação de 10, 15, 20 milhões de novas hectares à agricultura, à pecuária. Então isso, na minha concepção, é uma tempestade num copo d'água e que o governador, na minha concepção, deve sancionar os 2 projetos. Deputado, falando em tempestade em um copo d'água, essa notificação ela é assinada pelo Procurador-Geral do Ministério Público, Paulo Prado, pelo Procurador Luiz Alberto Scalopi e também pela promotora Ana Peterlini. É isso, né? É isso mesmo. Que até dias atrás era a secretária de Meio Ambiente do governo Pedro Taques. E aí? Não, não vejo nenhuma normalidade, porque essa questão ambiental, Lúcio, ela é composta por várias vertentes. Às vezes, dentro da própria secretaria, o secretário pensa de uma forma, o adjunto de outra, o diretor de outra, o coordenador de outra. Você tem N teses. O importante é que há um novo Código Florestal no Brasil. E esse novo código flexibilizou muitas ações. E o deputado Gilmar Dal Bosco baseou nesse novo texto para apresentar projetos. E nós não podemos expulsar daqui empresas importantes que querem gerar emprego, desenvolver o Estado. Então, ali em Aripuanã, em Alto Taquari, aqui em Cuiabá, onde quer que seja, o governador Pedro Taques vai trabalhar propondo o desenvolvimento com preservação ambiental. Então, aquilo que nós estamos propondo ali, na minha concepção, deve ser sancionado. Deputado, a principal proposta da reforma administrativa é reduzir despesas. O senhor acha que o projeto pode ter alguma dificuldade aí na Assembleia Legislativa? Olha, o governador Pedro Taques já está fazendo história em Mato Grosso. É de uma coragem que eu vi poucos governadores. Ele tem consciência do momento que atravessa. O Brasil passa a maior crise econômica dos últimos 126 anos. Nem durante a Primeira Guerra Mundial, nem durante a Segunda Guerra Mundial, nem após a quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929, nós tivemos uma queda na economia como tivemos no ano passado, 3,8%. E este ano deve beirar 3,4%. Então nós nunca tivemos um momento econômico tão grave. O governador captou isso, já fez a primeira etapa da reforma, como também toda a aprovação maciça da Assembleia, e vem a segunda. Ela vai avançar mais sobre a administração chamada indireta, sobre autarquias, empresas de economia mista, empresas públicas,
haverá um enxugamento muito forte. Deputado, o senhor falou aí em eventos históricos, né? Então vamos usar isso daí como gancho para falar um pouquinho da história do PSDB aqui em Cuiabá. O partido aqui elegeu Dante de Oliveira, Coronel Meirelles, Roberto França, inclusive o deputado Wilson Santos para a Prefeitura de Cuiabá. E agora o partido abre mão de lançar a candidatura própria e o setor que está abrindo mão defende aí de forma apaixonada uma coligação com o prefeito Mauro Mendes. O senhor está do outro lado, é isso? O senhor defende a candidatura própria. Eu, Lúcio, quero endossar a sua fala. O PSDB é o partido que mais prestou serviços a Cuiabá. Todos os parques ambientais... Fora isso daí ainda tem o governador do estado do PSDB. O presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia. O PSDB fez todos os parques ambientais de Cuiabá, todos, sem exceção. Tianaí, com Roberto França, e eu ampliei esse parque. Mãe Bonifácia, Massairo Camura e Zé Boloflor, os 3 com Dante. Das 70 equipes do programa Saúde da Família, 65 foram feitas por prefeitos do PSDB. O França implantou 29 e eu implantei 36. A atual gestão implantou 5. Das grandes avenidas em Cuiabá, o Dante duplicou a Miguel Sutil, eu fiz a Avenida das Torres, o França duplicou a República do Líbano, fez a senador Vicente Vuolo. Então, nosso partido tem serviço prestado, tem quadros. Tem o Roberto França, tem o Dorileu Leal, tem o Guilherme Maluf, tem o Ciel Tavares, tem o Maurélio. Nosso partido vai se arrepender muito se confirmar essa tese majoritária de, ao invés de lançar candidatura própria, ir a reboque, ir na garupa. Vai quebrar a cara o PSDB. Deputado, e essa briga aí, uma briga de foice aí que está instalada aí entre vários partidos, entre eles o PSDB, para indicar o candidato a vice na chapa do prefeito Mauro Mendes. Toda essa briga aí, ela se justifica porque o prefeito pode não exercer os 4 anos de mandato e esse vice assumir a prefeitura sem ter voto? É por aí? Eu confesso que foi o meu grande erro político, foi ter deixado a prefeitura de Cuiabá. Fui eleito em 2004 com 53% dos votos, fui reeleito com 61% dos votos. A população aprovou a minha gestão e me deu 8% a mais de votos na reeleição. E eu acabei deixando a prefeitura, foi o meu grande erro. E eu espero que o prefeito Mauro, caso venha a se reeleger, que ele possa refletir neste equívoco que eu cometi. Dizem que o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Caso o prefeito Mauro se reeleja, eu espero que ele não repita o erro que eu cometi. E eu quero dizer que sobre vice eu não vou participar dessa discussão. Não fui chamado para essa festa, não participo, estou fora disso, porque eu acho que o partido tinha que ter candidatura própria. Pois é, então o senhor já é voto vencido, o partido não vai ter nem o seu nome, por exemplo, como candidato. Eu já passei essa fase. Não vou participar de discussão para indicar vice. O PSDB tem que ter candidatura própria, ainda há tempo. Eu estou avisando faz dias. O PSDB vai se arrepender dessa viagem. E nessa questão aí dessa indicação do vice, né, os partidos brigando, a gente pode fazer a leitura de que novamente Cuiabá pode ser utilizada como um trampolim? Às vésperas de completar 300 anos? Não vou dizer isso. Eu vou dizer que é preciso observar o que aconteceu recentemente no passado. O prefeito Wilson Santos foi eleito, teve uma maciça aprovação, foi reeleito, deixou a prefeitura, cometeu um grande erro com Cuiabá. E eu espero que o atual prefeito, caso se reeleja, e os próximos prefeitos, observem historicamente o erro que o Wilson Santos cometeu. Deputado, um outro assunto aí, voltando para a Assembleia Legislativa. No caso aí do orçamento para o ano que vem. O senhor acredita que será possível convencer aí Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia, Tribunal de Justiça a fazer esse corte aí que o governo sugere de 15% para o ano que vem? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Todo mundo está vendo a crise que passa o país.
25 estados não deram reajuste aos seus servidores. Tem estado pagando 13º ainda, o caso do Rio de Janeiro, os seus inativos. É hora de todos dar uma contribuição a Mato Grosso. Começando pelo Executivo, diminuindo o tamanho da máquina. Não é possível, Lúcio, Mato Grosso continuar gastando 97% para dentro. E o que é para dentro? É gastar com custeio da máquina, gastar com pagamento de dívida, com encargos sociais e salários, para sobrar 3%. É por isso que falta leito de UTI, estradas com dignidade, por isso que falta policiamento, falta ponte de concreto. Por quê? Só sobra 3% para se aplicar na sociedade. E aquilo que nós fazemos diretamente de má qualidade, a educação de baixa qualidade, saúde de baixa qualidade, segurança, em que pesa o esforço que o governador Tacks está fazendo. Então, eu acredito que os poderes, e hoje, inclusive, teve uma reunião na Assembleia, eu vi por lá alguns juízes e promotores de justiça. Eu acredito que haverá, sim, uma solidariedade dos poderes e instituições, reduzindo o seu orçamento. Inclusive, há um movimento do presidente Michel Temer nesse sentido. Está chamando todos os presidentes de assembleias, de Tribunal de Contas e de Poder Judiciário, para que eles não permitam mais aumentos exagerados. Deputado, só para encerrar, no governo Pedro Tacks, vai ter deputado secretário e não precisa ser de cabeça branca? Olha, o Mato Grosso está em boas mãos, temos um governador honesto, corajoso, veja quanta gente presa, corajoso, está administrando bem o nosso dinheiro, as obras que faz são obras de qualidade. E o Pedro, é claro, na medida do possível, vai ajustando a equipe, isso é natural, já saíram alguns, entraram outros, outros sairão, outros entrarão, mas o Pedro está no caminho certo. Honestidade acima de tudo e valorizando cada centavo do cidadão mato-grossense. Mas vai ter deputado ou não? Eu acredito que vai, Lúcio, eu acho que vai ter sim. Não pode dizer quem, qual pasta, isso é uma decisão do governo, mas o governo vai fazendo seus ajustes. 1 ou 2? Não sei, por mim eu colocava lá uns 10. Tem muita gente boa na Assembleia, experiente. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações. Obrigada, aqui no Jornal deputado. do Meio. Eu agradeço.